Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versos 27 a 32. Quero começar fazendo uma pergunta a você nesta noite. Você se lembra daquele momento da sua vida em que você ouviu Jesus lhe dizendo, siga-me? Aquele momento em que Jesus lhe chamou e lhe trouxe para perto dele, onde você estava? Como estava você naquele momento? Essa lembrança ainda é viva na sua memória, no seu coração? O Senhor nos encontra sempre em algum lugar, seja um lugar físico ou um lugar emocional, existencial, mas o Senhor nos encontra lá. E é naquele momento em que o Senhor nos encontra que nós nos damos conta da necessidade que temos de aceitar o seu convite. E este certamente é um momento de decisão, é um momento delicado na vida, e é aquele momento em que as pessoas tomam posicionamentos que mudam o curso das suas histórias. Você se lembra desse momento, quando Jesus disse, siga-me, e você o aceitou, e você passou a segui-lo, e o quanto desde então a sua vida tem sido transformada? Vamos olhar para o texto bíblico e vamos nos deparar com alguém que viveu essa experiência. Lucas 5, a partir do verso 27, assim nos diz a palavra. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai, que a Tua palavra nesta noite fale ao nosso coração de uma forma transformadora para a glória de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, nos traz pelo menos 4 histórias de milagres operadas pelo Senhor Jesus. A primeira história, ela narra como Jesus transformou uma noite de pesca infrutífera em uma noite, em um dia, em uma manhã de uma pesca maravilhosa que trouxe inúmeros peixes a pessoas que estavam pescando e passando a noite exaustivamente sem conseguir bons resultados. E Jesus, então, opera o milagre de fazer com que aqueles mesmos pescadores, na manhã seguinte, lançassem as redes e conseguissem pegar tanto peixe que os barcos quase iam a pique. Este é o primeiro grande milagre que Jesus opera em Lucas capítulo 5. Isso está nos versos 1 a 11. O segundo grande milagre diz respeito à cura de um leproso. Um homem que no seu estado de saúde, seu estado físico, não era digno nem de se aproximar de Jesus
e das pessoas que perto de Jesus estavam. E ele não apenas se aproxima, mas Jesus toca naquele leproso e ele é curado. O terceiro grande milagre acontece como resultado da ação de 4 amigos que resolvem levar um paralítico à presença de Jesus. E aquele paralítico vivia o tempo todo numa maca e não conseguindo ter acesso pela porta principal, encontrou um lugar pelo telhado onde pudesse ser colocado diante do Senhor, e ali o Senhor vê a fé dos amigos, a fé daquele homem enfermo, e cura-o, libertando daquela enfermidade. O quarto milagre, nós acabamos de ler. É a transformação de um homem que estava trabalhando a serviço do Império Romano, coletando impostos, e ali Jesus o chama para segui-lo, e ele se dispõe a fazê-lo. Na sua perspectiva, qual desses 4 milagres parece ser o mais difícil de acontecer? Qual desses 4 milagres, na perspectiva de cada um de nós, enquanto seres humanos, parece ser o mais difícil? O que é que vocês acham? Quem acha que o mais difícil foi a pesca maravilhosa? Levanta a mão. Quem acha que o milagre mais difícil de operar foi a cura daquele leproso? Levanta a mão. Quem acha que o milagre mais difícil foi libertar aquele paralítico? Levanta a mão. Ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 9. Quem acha que o milagre mais difícil de operar foi o quarto, que foi a decisão de Levi de seguir a Jesus? Levanta a mão. A maioria concorda que o quarto milagre foi o mais difícil. Eu quero concordar com aqueles que entendem que o quarto milagre foi o mais difícil por uma razão muito forte. Os 3 milagres primeiros dependeram da vontade de Jesus. Os 3 primeiros milagres aconteceram porque Jesus queria. E para Deus não há nada impossível. Jesus quis, de fato, que aqueles milagres acontecessem. E isso aparece, sobretudo, na expressão do segundo milagre. O leproso chega para Jesus e diz o quê? Senhor, se o Senhor quiser. E Jesus diz, quero sim. E toca nele e ele fica curado. Os 3 primeiros milagres aconteceram segundo a vontade do Senhor, que é soberano, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder. Aquele a respeito de quem o Evangelho de João diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, nele não há nenhuma restrição de poder. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus. Logo, aquilo que ele quer fazer, ele faz. Mas o quarto milagre, meus irmãos, depende da vontade humana. O quarto milagre tem a graça de Deus em ação, tem o operar de Deus, mas é algo que passa pela decisão, passa pela escolha, passa pela liberdade de cada um de nós de dizer sim ou não para o Senhor. O quarto milagre é de fato o mais difícil de acontecer, porque ele envolve a vontade do ser humano, não apenas a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, pelo contrário, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E diz a Bíblia que o evangelho do reino será pregado a todas as nações.
Mas nem todos virão a crer no nome de Jesus. Nem todos professarão a sua fé no Senhor, porque isso passa pela decisão, pela escolha, pela vontade de cada um de nós. Logo, eu quero concordar com os irmãos que o quarto milagre é, de fato, o mais difícil de acontecer. Mas veja, os irmãos, as pessoas podem e vivenciam milagres nos mais diferentes momentos da vida. Pessoas enfermas são curadas. E muitas delas são curadas em resposta às orações. Mas nem sempre uma pessoa que experimenta um milagre transformador do Senhor, nem sempre essa pessoa responde com a fé em seguir a Jesus. Certamente vocês conhecem pessoas que tiveram suas vidas mudadas a partir de uma nova oportunidade que lhes foi dada, pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas das suas situações físicas, mas necessariamente essas pessoas não se tornaram crentes em Jesus Cristo. Necessariamente elas não passaram a seguir o Senhor. Os evangelhos nos mostram isso. Foram 10 os leprosos daquele milagre lá que Jesus operou, e dos 10 apenas um voltou para agradecer, o que em tese podemos dizer que apenas um dos 10 verdadeiramente se converteu. De modo que nem todos aqueles que são alvo do milagre do Senhor se tornam crentes no Senhor. Então, os milagres, eles têm a sua razão de ser, e eles acontecem para a manifestação da glória de Deus, tanto que a Bíblia diz que Jesus operou muitos sinais e fez muito mais coisas do que aquilo que está registrado, mas aqueles que lá estão para que creiamos no seu nome, é o que diz João no seu evangelho. Experimentamos e vivenciamos situações de milagres, mas se essas pessoas não forem tocadas em suas consciências, onde as atitudes, onde as mudanças, onde de fato as tomadas de um posicionamento acontecem, se elas forem tocadas no seu corpo, mas não forem tocadas em suas consciências, e não experimentarem a transformação que o Evangelho faz, o milagre nem sempre vai operar a mudança na vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz com clareza, se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. É preciso confessar com a boca e crer no coração para ser salvo. É o que a palavra do Senhor nos diz, porque quando a confissão acontece, houve uma mudança na consciência da pessoa. Quando a confissão acontece, a vontade entrou em ação e a pessoa pôde expressar a sua vontade. Quando a confissão acontece, mudanças interiores estão acontecendo antes. Portanto, é fundamental confessar com a boca, crer no coração para experimentar a salvação. O ato de confessar e crer no coração é algo inteiramente próprio da liberdade humana. É algo que Deus não força. Ele dá a cada um o direito de tomar a sua decisão e fazer a sua confissão. E é nesse lugar que a vontade livre e inteiramente responsável se manifesta e leva as pessoas às tomadas de decisão. Vamos ver o que aconteceu com esse personagem, Levi. Levi ouviu uma convocação.
siga-me. Muitas pessoas ainda hoje estão ouvindo essa convocação de Jesus. Muitas pessoas ainda hoje estão ouvindo Jesus dizer para elas: venha após mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você que está oprimido? Venha após mim, eu te aliviarei. Ele continua dizendo: siga-me. Diz o texto que Levi se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Somente um ser humano consciente de sua liberdade toma decisões tão relevantes como essas. O que nós temos no comportamento de Levi? Nós temos uma tomada de atitude, um posicionamento diante de um convite que vai mudar o curso da sua vida. Como você, meu irmão, como você, minha irmã, jovem, adulto, está respondendo às convocações que a vida lhe faz? Como você está respondendo ao chamado que Deus está lhe fazendo neste momento da sua história, neste momento da sua existência? Talvez você não pare para refletir no fato de que você está onde está, você faz o que você faz em resposta a uma convocação que a vida te fez, que as demandas, que as responsabilidades, que os compromissos, que as necessidades lhe fizeram. Talvez você não tenha consciência que você faz ou você está onde está, porque Deus te chamou para estar onde você está. Se você tem clareza disso, você tem também uma clareza de missão. Se você tem clareza de chamado da sua vocação, você tem uma clareza na sua missão. Mas se isso não está claro para você, você se sente como alguém que está à deriva, andando pela vida, tomando as suas decisões, achando que elas não são resultado de convocações. Vejam a condição de Levi. Levi estava sentado na coletoria. Ele era um funcionário público. Ele era o que a Bíblia chama de um publicano. Ele tinha uma condição econômica e uma condição social diferenciada dos seus conterrâneos. Levi tinha uma condição que lhe dava, perante uma parte daquela sociedade, um certo status, um certo poder. Ele era um coletor de impostos, ele estava na sua zona de conforto, ele estava sentado naquele que era o seu trabalho público, onde ele tinha um bom salário, tinha uma boa condição, ele estava confortável onde ele estava. No entanto, para uma outra parte daquela sociedade, Levi era um pária. Levi era uma pessoa detestável, porque ele era um hebreu cobrando de hebreus impostos a serviço dos romanos. Então, ele era detestável para os seus próprios conterrâneos, de modo que, se para alguns ele gozava de um certo status e privilégio e poder, para outros ele era alguém que as pessoas gostariam de dizer: lá vem o cobrador de imposto. Era aquele momento que ele chegava para cobrar a dívida e, se as pessoas pudessem, eliminavam ele do seu caminho. Então, Levi estava naquela condição. E aí o verso 28 vai dizer que, ao ouvir Jesus dizendo: siga-me, ele deixou tudo e o seguiu. E aí nós temos 3 verbos que mostram um Levi exercitando a sua vontade e se movendo na direção de um novo propósito. Ele se levantou, ele deixou tudo e ele seguiu. Levantar, deixar e seguir. Muitas vezes nós temos que levantar do lugar em que nós estamos, da condição que nós estamos, da situação que nós estamos, para de fato seguir ao Senhor. Nós temos que deixar coisas para trás, coisas que nos amarram, coisas que nos prendem
coisas que dificultam a nossa caminhada. É preciso ter a coragem de sair da sua zona de conforto. É preciso ter a coragem de levantar e tomar novas decisões. O que Levi fez foi aquilo que no mundo moderno se chama de mudança de carreira. Levi era um funcionário público, um coletor de impostos, e ele levanta, deixa isso para trás e decide seguir a Jesus. Ele vai ser agora um andarilho, ele vai ser agora um missionário, ele vai ser agora alguém que vai viver pela fé, ele vai ser agora alguém que não vai ter na retaguarda a certeza de uma casa para onde voltar todas as noites, porque Jesus dizia que ele mesmo não tinha onde inclinar a sua cabeça. E Levi então sai de uma condição aparentemente estável, segura, para seguir a Jesus. O que ele deixou? Ele deixou emprego, ele deixou família, ele deixou o poder, ele deixou o status, ele deixou os privilégios que gozava naquela condição. O que você tem deixado para seguir a Jesus? Você precisou deixar alguma coisa para seguir a Jesus? Você precisou, em algum momento da sua vida, tomar uma decisão importante que representasse deixar algo para seguir a Jesus? Eu deixei na época um trabalho estável, funcionário de um banco, com uma carreira promissora, numa realidade em que ser funcionário de banco na década de 80 ainda gozava-se de algum privilégio, de algum status no ambiente social que se vivia. Para os mais novos terem uma ideia, naquele momento nós não tínhamos muito acesso a cartões de crédito, não era uma coisa muito comum. Comprava-se muito com base na palavra, na confiança, era o crediário que você fazia no comércio. A cidade onde eu servia era uma grande cidade já, Vitória da Conquista. Mas por ser funcionário de banco, em qualquer lugar que eu chegasse no comércio, eu tinha crédito garantido. Isso porque ser funcionário de banco, naquele momento, garantia alguma posição. Mas quando o Senhor me chamou para o ministério, e Ele me chamou antes desse trabalho, antes desse emprego, Ele me chamou já me dando a consciência que eu haveria de viver pela fé, com base naquilo que Ele haveria de suprir. Então eu não tive dificuldade de, chegada a hora, deixar para trás aquele emprego e seguir o curso do meu chamado, me dirigir ao seminário, fazer meu preparo e depois ingressar na atividade pastoral, servindo as igrejas. No final do meu curso, Deus me deu uma nova oportunidade de voltar ao mercado econômico, mercado financeiro e trabalhar em banco. Fiz um concurso, fui aprovado e com 7 meses de pastorado, fui chamado para trabalhar num banco agora de economia mista, um banco estadual. Deus me deu a oportunidade de dizer, você tem a liberdade de fazer a sua escolha, ou seguir integralmente o ministério, ou então seguir por essa carreira. Depois de 3 anos conciliando atividade no banco e ministério, eu entendi que o que eu deveria fazer era deixar o banco. E foi o que eu fiz, deixei novamente para seguir tão somente a atividade pastoral. E deixei então o meu primeiro pastorado de 4 anos, fui para o meu segundo pastorado de 7 anos, sendo integralmente sustentado pela igreja. E desde então, Deus nunca deixou faltar absolutamente nada, porque Ele é fiel. O que você tem deixado para ouvir o siga-me de Jesus? Alguns aqui certamente têm deixado coisas preciosas para trás, mas têm optado por seguir algo de valor maior ainda. E é importante, meus irmãos, nós nos darmos conta de aquilo que tem valor para nós, nem sempre é
mensurado pela questão econômica, pela questão financeira. Aquilo que tem valor para nós, muitas vezes, é aquilo que atende a nossa vocação, nosso chamado de fé. Pessoas que muitas vezes vão atender o seu chamado, mesmo sabendo que aquilo não vai lhe dar uma grande resposta financeira. Porque é mais forte do que apenas o ganho econômico. O chamado, a vocação, a missão, é ela que traz sentido à vida das pessoas. O que faz com que muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas hoje estejam perdendo o sentido das suas vidas. É porque elas não têm um sentido de missão. Elas vivem neste mundo sem entender qual a razão por que estão aqui. E esse vazio existencial faz com que elas se frustrem, faz com que elas percam a esperança, faz com que essas pessoas queiram caminhar para o fim da sua existência. E as ideações suicidas nessa faixa de idade hoje é muito forte, porque muitas vezes falta um propósito, falta algo pelo que a pessoa diga, por isso eu daria a minha vida. Seja alguém para amar, ou seja uma causa a qual se entregar. Então eu lhe digo, jovem, adolescente, se você hoje está sem viver uma vida com propósito, encontre algo, encontre uma atividade social em que você possa servir no seu tempo livre, em que você possa ser um voluntário, em que você possa sair daquela coisa de pensar só em si mesmo e passe a pensar no outro, passe a pensar no próximo, passe a valorizar a necessidade do outro e entregue-se àquela causa. Você pode não ser um jovem adolescente, pode ser um adulto que hoje está vivendo uma vida em que está dizendo para si mesmo, a minha vida está vazia, eu não vejo propósito nela. Saia da sua zona de conforto. Procure uma ação social, um projeto, uma causa pela qual você possa se doar. E há muitas na cidade. Coloque-se à disposição do próximo, coloque-se a serviço do outro, encontre sentido em sair de si mesmo para servir as pessoas. Levi entendeu naquele momento, quando ele ouviu siga-me de Jesus, ele entendeu que aquela causa era mais importante. Aquele chamado lhe trazia um novo sentido de vida. Aquele chamado lhe colocava um propósito que ele agora entendia que precisava seguir adiante. E ele deixa para trás todas as coisas que até aquele momento tinham valor para ele. E aí o verso 29 vai dizer que ele oferece um grande banquete. Eu diria que Levi está fazendo aqui uma despedida dos seus colegas de trabalho, tinha muitos publicanos ali. Ele está fazendo uma despedida dos seus amigos, da sua família. Ele está fazendo uma despedida para dizer, olha, essa carreira eu deixo para trás. Eu estou mudando de carreira e eu vou ser agora uma outra coisa. Um grande banquete. E nesse banquete ele convida Jesus e convida os seus discípulos para estarem à mesa com Jesus, estarem à mesa com ele. E ali, enquanto Jesus está à mesa com eles, os censuradores aparecem e dizem, por que o Senhor de vocês, por que vocês comem com publicanos e pecadores? Essa gente é indigna, essa gente não merece ser resgatada por Deus, essa gente é desprezível. Aos olhos daqueles que censuravam, essa era a perspectiva com que viam aquelas pessoas. Elas não eram dignas de sentarem no mesmo ambiente, no mesmo espaço, do que os filhos da promessa feitos a Abraão. E aí nós temos aqui o verso 30, meus irmãos, trazendo à tona um problema sério do ser humano, que é o julgamento
sobre aquilo que ele não entende. O ser humano tem facilidade de julgar aquilo que ele não compreende. Tem facilidade de julgar aquilo que ele não aceita. Tem facilidade de julgar aquilo com o que ele não concorda. Para o ser humano é muito fácil emitir o julgamento. Por isso que Jesus diz que algumas pessoas deveriam tirar primeiro a trave dos seus olhos do que querer tirar o cisco do olho do outro primeiro. É próprio do ser humano essa atitude de julgamento, porque, num certo sentido, quem julga se coloca num pedestal de melhor condição. Quem julga se coloca naquele lugar de alguém melhor do que o outro. Quem julga sempre parte do pressuposto que a sua vida não comete as mesmas falhas daquele outro que está sob julgamento. E a pergunta a ser feita é: você se assusta diante do julgamento alheio? Você tem aquela preocupação exacerbada em dar satisfação à opinião dos outros? Você tem muita preocupação com o seu papel social, daquilo que os outros veem em você? Você tem medo do que as pessoas vão falar diante do que você faz? Você tem algo a temer por aquilo que você faz? Você está fazendo a coisa certa? Tem gente que se preocupa demasiadamente com a opinião alheia, mesmo não tendo nada a temer. Vejam a atitude de Jesus diante daquele julgamento. Jesus usa o julgamento alheio, aquilo que veio dos de fora, como uma oportunidade para ratificar a sua missão. Jesus usa o julgamento alheio, usa a censura que veio de fora para, por sua vez, mostrar aos outros o seu caráter, a sua grandeza, a razão por que ele veio. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus deixa claro para aqueles que o estavam julgando, que ali estavam alguns doentes. Esses doentes tinham consciência das suas doenças? Jesus está dizendo para aquelas pessoas que ali estão pecadores que precisam de arrependimento. Aqueles pecadores tinham consciência dos seus pecados? Jesus usa aquele julgamento como oportunidade para mostrar às pessoas a sua missão. Jesus deixa claro quem precisava dos seus serviços: os enfermos espirituais. Jesus também deixou claro qual era a sua missão: chamar pecadores ao arrependimento. Quantos daqueles que me escutam nesta noite estão conscientes de suas enfermidades espirituais? Quantos aqui estão conscientes da sua condição de pecadores? As pessoas tendem a se acostumar à realidade das suas vidas e nem sempre elas param para refletir e tomar consciência das suas ações e das consequências das suas ações. E por vezes nós podemos nos dar ao luxo de viver uma vida como se não tivéssemos pecado nenhum. Nos damos ao luxo de viver as nossas vidas como se não padecêssemos das enfermidades espirituais, daquilo que escraviza, daquilo que oprime, daquilo que fecha as portas dos céus. Precisamos tomar consciência das nossas enfermidades espirituais, tomar consciência dos nossos pecados. Foi para essas pessoas que Jesus veio.
Jesus não veio para os santos que aqui já estão, transformados, regenerados, que já receberam a graça do perdão, já foram autenticados pelo Espírito Santo, já garantiram o seu passaporte para os céus. Esses que estão nessa condição precisam olhar agora para os enfermos, para os pecadores e dizer para eles: siga Jesus. Esses agora são as vozes de Jesus, dizendo para os pecadores e para os enfermos: siga-me, como eu sigo o Senhor. Foi o que Paulo fez. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos então, meus irmãos, tomar consciência de que foi para estes que Jesus veio, para os enfermos espirituais, para os pecadores que precisam do arrependimento. Então, são esses que precisam do Senhor. Ser chamado por Jesus, siga-me, é ser alvo de sua compaixão por um pecador como eu, a quem ele decidiu dar a oportunidade de uma tomada de decisão que mudaria a minha vida. Ouvir ou receber o siga-me de Jesus é receber uma nova oportunidade de permitir que a sua vida seja transformada. Ser chamado por Jesus, siga-me, é ser colocado diante de uma missão que traz propósito à vida daquele que responde sim. Ser chamado por Jesus, siga-me, é ter a oportunidade de deixar para trás as amarras que lhe prendem a uma esfera de impiedade, de iniquidade, de opressão, ainda que isso venha acompanhado de algum prazer ou poder, que era o que Levi representava naquele momento. Ele estava ali coletando impostos para os romanos, sendo um instrumento da opressão sobre os seus próprios conterrâneos. Dizer sim para Jesus é aceitar a oferta de viver uma nova realidade. Você quer continuar na sua zona de conforto? Ou você quer sair dessa zona de conforto e seguir a Jesus e aceitar viver uma nova realidade? Dizer sim para Jesus é estar disposto a deixar para trás uma velha vida a serviço do mal, enquanto caminha a passos largos na direção de uma nova vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Dizer sim para Jesus é se colocar à disposição para que o milagre da transformação de uma velha criatura seja transformada em uma nova criatura. Dizer sim para Jesus é reconhecer o lugar onde todo pecador se encontra, isto é, um enfermo espiritual. Assim como estiveram aqueles a quem Jesus curou antes de encontrar-se com Levi. O leproso, que foi digno da compaixão, o deficiente físico, paralítico, que precisou da ajuda dos amigos para chegar até Jesus, até onde Jesus se encontrava. Dizer sim, meus irmãos, é deixar a condição de pária social, é deixar de ser invisível. Lembram do exemplo da missionária Silvia Regina? Aquela que esteve aqui no culto de abertura da nossa campanha de missões nacionais do ano passado, não foi isso? Silvia Regina, muitos a conheceram como a bruxa da Cracolândia. Aquela mulher viveu tantos anos sob a opressão das drogas, sob a opressão do diabo naquela zona de drogas ali de São Paulo, até o dia que alguém com compaixão, com amor, chega para ela e toca o seu corpo e mostra que se importa por ela. E quando ela se dá conta que alguém se importa por ela, então começa a haver uma restauração
daquilo que é a dignidade do ser humano, que é o amor próprio, que é o reconhecer-se como alguém que é digno de sair daquele lugar. E assim, nós temos alguém que deixa de ser um pária social, que deixa de ser um invisível e é visto por alguém que ama. Jesus viu aquele leproso, um pária social. Jesus viu aquele paralítico, um pária social. Jesus vê as pessoas, ele viu Levi na coletoria, um pária social para os seus conterrâneos. Jesus olha ainda hoje para as pessoas e as vê, não pela sua roupa, não pela sua posição social, não pela sua formação acadêmica, mas Jesus olha para as pessoas e as vê como pessoas enfermas que precisam de um médico espiritual, como um pecador que precisa do arrependimento. Essas pessoas podem morar nas mansões, nos palacetes, podem morar nas favelas, podem morar nas choupanas, podem morar nas regiões ribeirinhas, elas podem morar na rua, onde elas estão. Jesus as vê, não a partir da sua aparência externa, mas a partir daquilo que elas são. Pessoas, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, dignas de serem amadas. Este é o grande desafio para a igreja de Jesus. Chamar para seguir o Senhor, mesmo aqueles que não são vistos por outros segmentos da sociedade. Levi ouviu diretamente o convite, siga-me, mas quantos outros precisam de amigos, como aqueles 4 amigos daquele paralítico precisaram, aquele paralítico precisou dos 4 amigos, quantos precisam de amigos que cheguem para ele e digam, seguir a Jesus é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Certamente você tem um amigo, uma amiga, um colega, alguém que está perto de você, que precisa ouvir isso. Há pessoas que não conseguem chegar ao Senhor com as suas próprias pernas. Há pessoas que precisam de amigos que as leve a Jesus. Aquele paralítico, se não fosse aqueles 4 amigos, não teria chegado à presença de Jesus. Você convive com pessoas que não conseguirão chegar a Jesus por conta própria. Elas precisam de você, como amigo dela que você é. Siga-me, é o chamado de Jesus Cristo para todos nós, indistintamente. Aqui reside, meus irmãos, o maior de todos os milagres. Porque dizer sim é algo que passa pela vontade, pela liberdade, pelo direito de cada pessoa de aceitar ou rejeitar este convite. Qual será a sua decisão diante do convite que Jesus faz nesta noite? Siga-me. Que a sua resposta para Jesus seja sim. Sim, Senhor, eu aceito, eu quero, eu me comprometo em seguir o Senhor. E aqueles que assim o fizerem, terão suas vidas transformadas. E essa transformação pode nem representar maior dinheiro no seu bolso, mas certamente vai representar um maior sentido para a sua vida e para a sua existência. Amém? Queira o Senhor, meus irmãos, despertar a nossa consciência para os pecados, para as nossas enfermidades e para a nossa necessidade de seguir a Jesus. Vamos orar? Pai, que na noite deste dia, a palavra do Senhor encontre terreno fértil no coração de cada pessoa que a ouviu. E que o Senhor use de misericórdia para abrir os olhos, abrir o entendimento, abrir a mente das pessoas e trazer à consciência de cada um a sua condição espiritual. Aqueles que estão espiritualmente enfermos, que sejam nesta noite encontrados por este médico supremo que é Jesus.
Aqueles que estão, ó Deus, vivendo a sua condição de pecadores perdidos, que nesta noite possam entender que os seus pecados lhes separam de Deus e entendam que Jesus veio para trazer arrependimento ao coração dessas pessoas. Que a tua graça, ó Deus, venha e alcance aqueles que estão sensíveis para ouvir a tua voz. E que a palavra desta noite não volte vazia e ela produza fruto para o louvor da tua glória. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.